Olá, irmãos, paz a todos. Tem uma palavra muito interessante. Estava eu hoje lendo a palavra, ouvindo a palavra, até que o Senhor me leva ao livro de Provérbios. Confesso que é uma palavra que eu nunca tinha lido, irmãos. Está em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 em diante. E vocês vão entender por que essa palavra chamou muito a atenção. E com certeza vai chamar a sua atenção também. Vamos juntos? Provérbios, capítulo 8, versículo 22 em diante, irmãos. Eu vou ler aqui para vocês aqui. O vídeo vai no improviso, tá, irmãos? Não vai ter edição, mas vamos pela fé. Vai dizer o seguinte: o Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Repetindo, o Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Desde o princípio, antes de existir a terra. Ou seja, nada existia. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de água, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Repetindo, irmãos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá eu estava. Ora, quando ele estabeleceu os céus, lá eu estava. Mas quem estava com ele? Continuando. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. E era o seu arquiteto. Espera aí, mas quem é este? A palavra, irmãos, ela nos dá uma pista de quem é este. Quem é que está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Vai dizer o seguinte: porque nele foram formadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele quem?
Cristo, Jesus, o Senhor. João 1 vai dizer o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. João capítulo 1, versículo 1. Será que é loucura da minha cabeça? Vamos continuar, irmãos? Continuando, Provérbios ali. Voltemos para Provérbios, capítulo 8. Agora a gente está um pouco mais adiante. Vamos ao versículo 30 e... Vamos repetir ao 30. Vamos repetir ao 30. Vamos lá. Eu estava ao seu lado, ok? E era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Olha só. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os seus caminhos. Como são felizes os que guardam os seus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Esperando junto às portas da minha casa. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida. Quem é aquele que é o caminho, a verdade e a vida? Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida. Olha, irmãos, que coisa incrível. Voltando um pouquinho, como são felizes os que guardam os meus caminhos. O Senhor é o caminho, a vida. Todo aquele que me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Recebe o favor do Senhor. A graça, irmãos, favor imerecido. Por meio de Jesus Cristo nós recebemos a graça, um favor imerecido. Olha o que está escrito em Provérbios. Senhor, louvado seja o Criador. Vou repetir mais uma vez. Pois todo aquele que me encontra, encontra a vida. E está falando do Senhor Jesus. E recebe o favor do Senhor, recebe a salvação, recebe a graça, irmãos. Olha que coisa magnífica. E aí vai dizer: mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Olha só, irmãos, que palavra, irmãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Livro de Provérbios, capítulo 8, está falando nitidamente de Jesus. Que palavra tremenda, irmãos. E quando essa palavra veio ao coração, irmãos, eu parei para dar uma lida aqui num dicionário. Eu tenho um outro dicionário aqui.
para ver se não era... Se eu não estava delirando, entendeu, irmãos? E aí é o seguinte, olha o que vai dizer aqui no rodapé de Provérbios. Aqui, ó. Não vou conseguir mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Provérbios, capítulo 8. 22 a 31. Esta passagem tem sido interpretada por muitos estudiosos como uma referência direta a Cristo. Pelo fato de outras similares serem encontradas nas páginas. As características que pertencem a esta personalidade, chamada sabedoria, coincidem com as de Cristo. Não sei se vai dar para mostrar, irmãos. Enfim. Irmãos, que palavra tremenda é essa? São coisas que a gente pega assim que o Criador nos leva. E louvado seja o Criador por isso, irmãos. Alegrou a minha noite. Olha que palavra tremenda, e eu espero que esse vídeo, essa palavra tenha edificado o coração dos irmãos. E terem compreendido como a Bíblia, a palavra fala com a gente. E como em todo o livro, em toda a Bíblia, assim, existem conexões que vão nos revelando, né? É isso, irmãos. O Criador abençoe. Espero que tenha sido edificados com o vídeo. Quando essa palavra chegou, irmãos, assim, na ideia, assim, não poderia deixar de gravar esse vídeo aqui para aproveitar o momento, né? Enquanto a palavra ainda estava queimando no coração, né, irmãos? Então é isso. O Criador abençoe. E se deliciem com a leitura, irmãos. Provérbios, capítulo 8, Colossenses, capítulo 1, João, capítulo 1, né? E outras passagens aí que vocês vão encontrar que com certeza tem mais coisa relacionadas ao Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, irmãos. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. Amém? Paz a todos. Valeu.